Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro César Leocádio, estou aqui para ministrar, então, a nossa quarta aula da disciplina de História da África. Como eu disse para você, está aqui meu nome, Leandro César Leocádio, tenho especialização em História Social, Ensino de História e também sou mestre em História Social, assim como graduado, tudo pela Universidade Estadual de Londrina. Como eu disse para você, estamos aqui para ministrar a quarta aula da disciplina de História da África. Estamos aqui abordando temas interessantes, justamente buscando desconstruir aquele olhar, aquele imaginário que foi elaborado, já falei para você, no que diz respeito às construções pejorativas, preconceituosas, muito próximas do racismo, que vem sendo desenvolvidas ao longo de muitos séculos para com o continente africano. Sabemos que hoje, em pleno século XXI, como eu disse nas aulas anteriores, extremamente necessário, nós que estamos caminhando aí para a terceira década do século XXI, é extremamente necessário desconstruir esses olhares pejorativos, preconceituosos e fazer surgir no lugar dessa visão negativa para com o continente africano uma visão de valorização. Afinal de contas, como eu venho dizendo a você, a história do continente africano, além de rica, também influencia muito a história de nós, né? Do nosso país, do nosso continente. Afinal de contas, muito graças ao sistema da escravidão que ocorreu em terras americanas, nós temos uma influência muito grande de diversos povos que vieram do continente africano para cá e que trouxeram as suas realidades culturais, religiosas, envolvidas naquela multiplicidade que eu abordei já com você, no que diz respeito aos diversos grupos étnicos que fazem parte do continente africano até os dias atuais, demonstrando, portanto, a riqueza heterogênea do continente africano. Não tem nada de homogêneo. A visão que foi construída no nosso imaginário aqui no Brasil durante muitas décadas foi de um continente homogêneo e também sempre vinculado a essa perspectiva ligada à escravidão. É claro que é importante trabalhar, tratar, estamos fazendo isso no decorrer das nossas aulas, no que diz respeito à questão da escravidão, mas também abordando outros temas, mostrando justamente essa riqueza que comporta o continente africano, ok? Vamos dar sequência aos slides e, dando continuidade à nossa aula, contextualizar um pouquinho o que nós vamos tratar nesse quarto encontro. E eu coloquei aqui apenas um tópico para trabalhar com você, que é o tópico que diz respeito aos impérios e reinos africanos e também a influência do islamismo no continente africano. Mas, professor Leandro, você já trabalhou em aulas anteriores sobre os impérios e reinos africanos, mas, de novo, sim. Por que, de novo, aqui nós vamos tratar nesse quarto encontro, nessa quarta aula? Porque existem inúmeros impérios e reinos que se constituíram. E aqui, nesse quarto encontro, nessas aulas que eu estou ministrando, estou trazendo alguns apontamentos de alguns reinos e de alguns impérios que comportam, historicamente, o continente africano, ok? E lembrando que são apontamentos e não aprofundamentos no tema. Afinal de contas, por se tratar de impérios e reinos, nós temos uma história significativa, extensa e rica. Compete a você, melhor dizendo, quando for trabalhar esses temas, e é extremamente necessário nos dias atuais tratar e trabalhar em sala de aula esses temas, é importante também aprofundar em relação a esses impérios e reinos, correto? Afinal de contas, como eu venho sempre reforçando e dizendo nesses nossos encontros, nessas aulas que eu estou ministrando, recentemente instituiu-se a obrigatoriedade de se trabalhar o tema do continente africano, o tema da África nas salas de aula. Então é importante a gente ter esse olhar abrangente e também, quando possível, é claro, afinal de contas, não é sempre que é possível, mas quando possível, se aprofundar no que diz respeito a essas temáticas que eu venho apontando e apresentando para você aqui, ok? Dando continuidade na aula, então, vamos trabalhar mais um pouquinho sobre impérios, reinos africanos, a influência do islamismo no continente africano. E na primeira parte da nossa aula, vou falar um pouquinho para você da cidade de Cartago. E para falar um pouquinho da cidade de Cartago, tem gente que fala Cartago, tem gente que fala Cartago. Utilize aí a terminologia que você achar melhor, de repente uma questão até de região de Brasil, né? O modo de falar, de se pronunciar a cidade, mas temos aqui a cidade de Cartago,
E aqui o mapa mostrando justamente aonde ela está localizada. E eu coloquei esse mapa justamente para mostrar, claro, que é uma cidade que está localizada ao norte do continente africano e muito próximo aqui de um poderoso império que se desenvolveu na antiguidade, no caso, o Império Romano. Nesse momento específico que nós estamos estudando aqui, que seria o terceiro século antes de Cristo, Roma ainda não é um império poderoso, como a gente já viu em filmes e documentários, está presente nos livros didáticos. Nesse momento específico, nós estamos falando de Roma, mas não como um império, mas sim como uma república. Lembrando que Roma se desenvolveu primeiro como uma monarquia, passou na sequência por um regime republicano e, num terceiro momento, o regime imperial. Nesse momento que nós estamos estudando, a gente pode pensar aqui na cidade de Cartago e localizar nesse gráfico a extensão de domínio cartaginês, correto? Que se estende ali próximo, até inclusive na Península Ibérica, algumas ilhas do Mediterrâneo, próximo à própria Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica é onde está localizado hoje, atualmente, os países Portugal e Espanha. Portugal também tem uma influência muito grande na nossa história, mas eu queria que você focasse a atenção nessa influência cartaginesa no norte da África, em partes da ilha da Sicília, também em outras ilhas próximas a Roma. Por que eu estou falando isso? Justamente para falar um pouquinho das guerras púnicas, que foram guerras que existiram, três guerras que existiram ali entre Roma e também a cidade de Cartago. Fundada há mais de 2000 anos e dominou o Mediterrâneo por mais de 600 anos. Aqui fundada há mais de 2000 anos, peço desculpa a você, no caso, antes de Cristo, correto? E dominou o Mediterrâneo por mais de 600 anos. Lembrando que o domínio do Mediterrâneo, principalmente essa região onde está apontado o domínio dos cartagineses, lembrando que o Mediterrâneo, como foi dito em outras é uma região muito importante comercialmente falando. Então, nós temos aí os cartagineses dominando o mar Mediterrâneo, dominando o norte da África, dominando algumas ilhas, montando determinadas cidades, certas colônias pela região. E é importante também a gente falar das embarcações cartaginenses, muito sofisticadas para a época. Rápida expansão por todo o Mediterrâneo. Como eu venho abordando, e como eu já abordei, até parei um pouquinho em uma determinada aula para falar um pouquinho sobre a importância do comércio, né? A importância do comércio para esses povos da antiguidade. Como eu venho dizendo a você, o comércio não só foi importante para essa troca de excedentes comerciais, mas também para essa troca cultural que existia entre os povos, correto? Até hoje, né, o comércio, uma atividade muito importante. Quem aqui já trabalhou com vendas, como vendedor, ou conhece alguém que trabalhou como vendedor, sabe muito bem do que eu estou falando. A pessoa que trabalha nesse ramo, ela não só vende, mas ela precisa montar um elo, né, de amizade, vamos assim dizer. É o que nós chamamos de uma cartela de clientes. E para você ter uma cartela de clientes, você tem que ter o mínimo de empatia para com o outro, criar ali um elo de confiança, vamos assim dizer, para que você possa realizar as suas transações comerciais. Assim acontecia também durante esse período que nós estamos analisando a cidade de Cartago. Na antiguidade, e assim como em outros momentos da história, não é só a guerra que gera embates não, né? Que gera riqueza para uma sociedade, vamos assim dizer, mas também essas transações comerciais e riqueza não só material, mas também riquezas, vamos dizer assim, imaterial, que é o caso da cultura, da religião, né? Do linguajar, a riqueza também no que diz respeito aos produtos alimentares, enfim. Queria, então, nesse primeiro momento, destacar esses pontos importantes da cidade de Cartago, um grande entreposto comercial, uma cidade que desenvolveu e criou colônias por todo o norte da África e por ilhas do Mediterrâneo e que, em um determinado momento da sua história, entra em conflito com Roma durante seu período republicano. Essas são as conhecidas Guerras Púnicas, que a gente vai dar uma olhadinha no próximo slide, onde mostra que as Guerras Púnicas podem ser compreendidas em 3 momentos. A Primeira Guerra Púnica, que se iniciou ali no ano de 264 e se estendeu até 240
a.C., a Segunda Guerra Púnica, de 218 a 201 a.C., e a Terceira Guerra Púnica, que se inicia em 1149 e termina em 146 a.C. A Primeira Guerra Púnica, vamos aqui destacar alguns pontos, e o ponto principal, é claro que existe uma complexidade muito maior, mas aqui nós temos os pontos principais. Primeiro, Cartago e Roma disputam influências na cidade de Medina. E para falar um pouquinho, para falar um pouquinho na cidade de Messina, é interessante voltar no outro quadro, no outro slide, porque a cidade de Messina ela está localizada justamente nessa ilha que é a Ilha da Sicília. Percebam que a Ilha da Sicília ela fica próxima a Roma, próxima a Cartago, na verdade, entre as duas cidades. Correto? Então, a Primeira Guerra Púnica ela se dá e se caracteriza principalmente pela disputa, né, entre Roma e entre Cartago por esta cidade. A Segunda Guerra Púnica é caracterizada bastante. Aqui, volto a reforçar, são pontos importantes e pontos que estão presentes nos livros didáticos, nos manuais didáticos. É muito comum a gente encontrar esses pontos de referência, né? Disputa pela cidade de Messina. Aqui, no caso, a Segunda Guerra Púnica, fala do general Aníbal e a marcha pelos Alpes. Algumas frases muito interessantes, né, que são colocadas em Aníbal, né, tentando chegar até Roma. Olha só que interessante, né? Ele levou uma frota de centenas de milhares de soldados, algo em torno de 40 mil soldados, levou uma frota de aproximadamente 40 elefantes, porque ele queria enfrentar Roma no seu próprio território. Não queria esperar Roma chegar até Cartago, e aí atravessou o mar Mediterrâneo, foi até Roma, precisou atravessar pelos Alpes, perdeu muitos soldados nessa marcha, mas conseguiu chegar até Roma e derrotar Roma nessa Segunda Guerra Púnica, coisa que não foi possível na Terceira, já que na Terceira, Cartago foi completamente destruída pelos romanos, e conta a história que os romanos não só destruíram a cidade de Cartago e mataram seus habitantes, como também tocaram fogo na cidade e espalharam sal por todos os territórios, todas as terras possíveis de ser desenvolvida a agricultura, justamente para que vida nenhuma cresça novamente nesse território. Olha só que emblemático essa disputa de Cartago com Roma, mostra, num primeiro momento, a força e a resistência de uma cidade dessa, e num segundo momento todo esse ódio por parte dos romanos para com Cartago. Afinal de contas, foram muitas décadas de guerra, correto? Entre essas duas cidades. É interessante a gente falar que quando Roma derrota definitivamente Cartago, Roma passa a ter o controle ali por boa parte do mar Mediterrâneo, coisa que tinha situação que era levada a cabo principalmente pelos cartagineses, pelos habitantes da cidade de Cartago. Roma, então, passa a ter influência ali pelo norte da África, pelas ilhas do mar Mediterrâneo, que antes eram controladas pela cidade de Cartago. E graças a essa derrota, a gente começa a perceber um avanço no que diz respeito à expansão territorial do Império Romano. Da República Romana, do território romano. Afinal de contas, o Império Romano ele só se consolida lá no ano 27 a.C., né? Quando nós temos ali a elevação do filho adotivo de Júlio César, Otávio Augusto, como o primeiro imperador romano. Correto? Partindo então para o outro slide, depois desse primeiro momento, onde falamos um pouquinho sobre a cidade de Cartago e a sua influência no mar Mediterrâneo e a disputa com a cidade de Roma, partimos então para a parte 2. Vamos falar um pouquinho do Império de Gana, o Império do Mali, regiões muito importantes, inclusive para o nosso país. Afinal de contas, muitos foram os seres humanos que foram transformados em cativos nessa região e transportados clandestinamente aqui para o continente americano. Então nós vamos falar, como eu disse a você, do Império de Gana e também no Mali. Mas olha só quantos reinos e impérios nós temos aqui nesta região do continente africano, região esta banhada pelo Oceano Atlântico, uma das regiões que os portugueses primeiro tiveram contato quando chegaram ali no continente africano.
Como eu já disse de forma antecipada, é difícil a gente trabalhar com todos esses reinos, esses impérios. Então eu destaquei aqui de forma mais pontual, de forma mais precisa, Gana e Mali. Formação de reinos africanos que coincide com o período medieval europeu. Olha aqui mais uma vez o professor Leandro problematizando aquela situação que eu já comentei em aulas anteriores no que diz respeito a compreender a história dentro desses blocos históricos, né? Pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Até disse em outras aulas que muitos estudiosos estão analisando esse nosso momento histórico e até chegando a uma conclusão que nós estamos vivendo também um momento de transição desse. Afinal de contas, a era virtual que impera na nossa sociedade está transformando radicalmente o comportamento entre os seres humanos. E é interessante pensar nisso também, aqui abrir um parênteses um pouquinho na nossa aula, porque os habitantes que viviam no finalzinho da Antiguidade, no começo da Idade Média, nem tinham noção disso. Assim como os habitantes que viviam no finalzinho da Idade Média, para a transição para a Idade Moderna, nem tinham consciência disso, ou da moderna para a contemporânea, ou nós da contemporânea para, de repente, essa era virtual. Vai saber, né, se daqui a uns 100 anos, nos livros didáticos, vai estar lá presente essa ideia de que no início do século XXI, os seres humanos estavam vivendo um momento de transição, era a era virtual, que aproximou as pessoas, afinal de contas, através dos aparatos tecnológicos, nós podemos nos comunicar com o mundo ao mesmo tempo. Mas também gera algumas complicações, como é o caso das fake news, e tudo isso aí com certeza será problematizado pelos nossos netos, ok? Retornando aqui, vamos voltar ao slide. Então, pensando nesse período medieval europeu, dá uma olhadinha aqui nas datas do Império Gana, né? 400 depois de Cristo até 1200. Gente, nós temos aí 800 anos de império. O Império Mali, 1250 a 1400 depois de Cristo. Temos aí também um período longo de dominação desse império nesta região do continente africano. Correto? Que coincide, mais uma vez reforçando, com esse período medieval que nós já estudamos, que é interessante, nós, professores de história, termos noção sobre esses momentos históricos, né? Não pensar como uma referência fechada, mas sim ampla e também problematizando junto aos nossos alunos. O Império de Gana, falar então um pouquinho do Império de Gana, uma das primeiras organizações políticas africanas, como vimos no slide anterior, durou aí quase uns 1000 anos, né, teve o Império Gana de existência. As primeiras organizações políticas africanas que abarcou uma grande extensão territorial no continente, influenciando diversos territórios. Início ainda no século V, depois da era cristã, já na era cristã, melhor dizendo, começou a se expandir. Legal pensar aqui, ó, fazendo uma analogia com outros momentos históricos, quando nós falamos no século V, estamos falando também no fim do Império Romano Ocidental e na fragmentação de todo esse território europeu. Mentalize no seu imaginário esse território europeu, pense ele todo fragmentado, tentando se reconstruir, pense ali também na formação dos reinos e países que hoje nós conhecemos muito bem, como Inglaterra, França, Alemanha, todos passaram de uma forma ou de outra, uns mais rápido, outros com um tempo um pouco mais longevo, mas todos nesse período passam ali por um processo de transformação profunda. É o início também do que nós conhecemos no sistema europeu de feudalismo, enfim. Pensando no Império Gana, começou a se expandir quando passou a estabelecer contato com os povos da região norte do continente. E aí, interessante, quando nós falamos, né, contato com os povos da região norte, nesse momento da história do Império Gana, nós já temos muito bem consolidado. Na verdade, temos o fim do Império Romano. Lembra de Cartago, né? Roma republicana. Aqui no Império de Gana nós já temos o fim do Império Romano, correto? E mesmo assim, esses povos já tinham contato com esses povos do norte da África, que consequentemente tinham contato com os povos ali da região sul do continente europeu. Enfim, né? Reforçando mais uma vez a ideia do contato entre os povos, não só dentro de uma perspectiva bélica, através de guerras, mas sim de contatos comerciais, de trocas culturais, religiosas, linguísticas, alimentares e toda essa riqueza que de uma forma ou de outra também chegou aqui na nossa terrinha, não é mesmo? Retornando ao slide,
Século VI, ocorreu em seu território a domesticação do camelo. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre esses animais muito importantes no que diz respeito ao transporte de mercadorias, ao transporte de pessoas para outras regiões, né, do globo. Correto? Pensar no camelo, pensar no cavalo, pensar no boi, pensar na vaca. Esses animais, que olha que interessante, não tinham na América. Aliás, tinha, mas foram extintos há milhares de anos, correto? Segundo pesquisas arqueológicas, nós sabemos que os animais de grande porte, como cavalo, boi, chegaram a existir na América, mas muito antes da chegada do ser humano aqui na América. Foram extintos e passaram e só existiram ali, na região europeia, na África, na Península Arábica, e animais essenciais para se transportar mercadorias. Muitos pesquisadores até comentam o fato de que essas regiões europeias, né, arábicas, se desenvolveram de uma forma muito intensa graças à utilização desses animais de grande porte, coisa que não tinha aqui na América. Mas isso é um dado que a gente pode comentar num outro momento, em uma outra aula, numa outra perspectiva. Só fica aqui esse parênteses, que nesse momento tem a domesticação do camelo, e para você, por exemplo, atravessar o deserto do Saara, nós temos o camelo como um animal preponderante, muito importante para esses povos, ok? Retornando ao slide, lembrando esses povos nômades, alguns já sedentários, mas muitos povos nômades, como os berberes, que nós comentamos em aula passada. Soninques, comunidade que habitava o território, atividades em torno da agricultura. Quando a gente pensa, então, em atividades em torno da agricultura, nós estamos pensando aí na sedentarização desses povos. Com abundância de ouro na região, os Soninké se desenvolveram comercialmente, lançando as bases para a formação do reino de Gana. Tolerante com seus súditos no que se referia às crenças e ritos religiosos. Muitos povos da antiguidade foram tolerantes com os povos que eles conquistavam. Interessante pensar nisso, né? Quando você tem um certo grau de tolerância, você permite que o povo conquistado continue desenvolvendo as suas atividades culturais, religiosas e o que quer que seja, né? E aí, se tem essa oportunidade, você tem ali o que nós chamamos de uma espécie de um sincretismo religioso, de uma dialética cultural, né? Uma mistura entre um e outro, você acaba permitindo o surgimento de uma terceira via, mantendo as que já existiam, né? Uma situação que, de repente, não existiu muito bem aqui na América, né? Muitas línguas, muitos povos, com a vinda dos europeus para cá, principalmente portugueses, espanhóis, em um primeiro momento, acabaram se perdendo com o tempo. Afinal de contas, muitas línguas, culturas, expressões religiosas não chegaram até nós, porque muitos povos foram dizimados, ou através de guerras e conflitos, ou, como nós sabemos também, principalmente através de doenças que não existiam na América e que acabaram chegando aqui com a vinda dos europeus, ok? Retornando ao slide, acabou sucumbindo à conquista árabe já no século XI. Em 1076, foi conquistado pelos guerreiros árabes almorávidas, e essa conquista árabe influenciou profundamente no que diz respeito à religiosidade dos povos que viviam nessa região. Retornando ao slide, no próximo, falar um pouquinho então do Império Mali, que se consolidou a partir da unificação de 12 reinos da África do Oeste. Comunidades como olha aqui aquilo que eu venho falando para você nas outras aulas, né? Romper com essa perspectiva de compreender a sociedade africana, o continente africano, não a sociedade africana, desculpa, o continente africano dentro de uma perspectiva heterogênea, de diversos grupos étnicos, como aquele mapa que eu apresentei para você em aulas passadas, que mostra um mapa étnico africano, não só um mapa geográfico, correto? Então, olha só, comunidades como os Wolof, Dogon, Bambara e Malinké eram povos de cultura mandinga, e aqui mandinga, assim como os Banto, importante grupo étnico africano, que faziam parte do grande império do Mali. E aqui nós temos o primeiro Mansa. Mansa é um termo utilizado para se referir a como se fosse um rei, como se fosse um governante de uma determinada região. E aqui, Sundiata Keita,
seria então o primeiro Mansa e fundador do Império Mali. Garantiu ao Mali um maior poderio, tanto militar quanto um poderio econômico. E aqui, mais uma vez, reforçando, como a aula que eu ministrei sobre o Egito, nós falamos de Menés, né? Foi o primeiro faraó egípcio, e a importância dele é porque ele unificou, lembra? O Alto e o Baixo Egito, transformando toda essa região como se fosse num território só dominado e governado por um único imperador, um único governante, que no caso é o faraó. Retornando um pouquinho ao slide, temos aqui então Sundiata Keita, uma importante figura que uniu todos esses povos de uma região em um governo só, reforçando ali as questões dentro de um plano militar, econômico, lembrando que é uma região muito rica no que diz respeito ao ouro. E por que eu estou falando sobre essa questão do ouro? Porque chegamos nesse outro slide, e nesse outro slide nós temos um mapa e uma informação. Vou falar primeiro da informação, depois comento um pouquinho desse mapa, e na verdade esse mapa é um recorte, tá? Aqui é o Atlas Catalão, correto? É um mapa muito maior, mas que eu recortei uma parte desse mapa para mostrar a figura dessa personagem aqui, que é o Mansa Musa. Mas vamos falar um pouquinho do islamismo, que o islamismo, aqui já nesse período histórico, chegando aí no século XIV, exerceu grande influência na cultura mandinga e também no Império Mali. Aliás, o islamismo se tornou a religião preponderante no Império Mali. Tão preponderante que foi bastante difundido na era Sundiata e se consolidou no reino de Mansa Musa, aqui no caso do século XIV. E é interessante falar um pouquinho sobre essa figura histórica, Mansa Musa, que até hoje, segundo fontes como a revista Forbes, por exemplo, é, historicamente falando, até os dias atuais, simplesmente o homem mais rico da história. Uma fortuna avaliada em trilhões de dólares, né? Afinal de contas, vamos pensar nesse Império Mali, uma região riquíssima, riquíssima no que diz respeito a ouro. Então, ele se tornou o cara mais rico da história. Até hoje não tem uma personalidade histórica mais rica do que o Mansa Musa. Até tem uma curiosidade histórica, que aqui diz respeito à questão ligada ao islamismo, que o islamismo, não sei se você sabe, se você é islâmico ou tem pretensão em se tornar islâmico, saiba que pelo menos uma vez na vida você vai ter que fazer a sua peregrinação à cidade de Meca, à cidade do profeta, à cidade sagrada. E Mansa Musa fez essa viagem lá do Império Mali até a região, até a cidade de Meca. Uma distância de aproximadamente 6.500 quilômetros. Imagina você viajar 6.500 quilômetros da distância ali entre o Império Mali, entre a cidade de Meca. Ele viajou todo esse território espalhando ouro. Claro que não foi sozinho, né? Foi com toda a sua trupe de pessoas que ajudavam ali o imperador, e conta a história que ele foi espalhando pepitas de ouro pela região, pelas regiões por onde ele passou. Em algumas cidades ele espalhou tanto ouro, distribuiu tanto ouro para os seus habitantes, que a cidade, gerou até um conflito social, porque as pessoas não precisavam mais trabalhar. Durante anos as pessoas não precisavam mais trabalhar, produzir nada, afinal de contas, foi tanto ouro distribuído pelo Mansa Musa que as pessoas não precisavam mais ir atrás de provento, né? Olha que coisa, que situação inusitada, né? Aqui é mais uma curiosidade para a gente entender a riqueza do continente africano. Aquilo que eu venho dizendo a você, esse olhar pejorativo, esse olhar negativo que se construiu, a gente precisa desconstruir. E uma história como essa de Mansa Musa, o cara mais rico da história, vem só colaborar bastante com essa desconstrução desse olhar pejorativo que nós temos para com o continente africano. Ok? Retornando ao slide, partimos agora para a terceira parte da nossa aula, falar um pouquinho sobre o Império Songhai e o Império de Benin. Século XV, relações no Império do Mali se desgastaram, disputas internas pela sucessão ao trono, principalmente após a morte de Mansa Musa. Nesse contexto, os Songhai acabaram por conquistar o Reino do Mali. O Império Songhai merece destaque seu desenvolvimento comercial e as conquistas militares impostas aos seus vizinhos. E aqui, tanto o comércio quanto as questões militares, eu bato bastante na tecla do comércio,
aqui é uma coisa mais particular, tá? Tanto pelo fato de ter trabalhado já no comércio, né? Gosto muito dessas relações comerciais e também não gosto nada de questões ligadas à guerra, né? Sou uma pessoa, por essência, pacífica, pretendo ser assim o resto da minha vida, mas entendo a importância também das disputas e conquistas militares. Então aqui pensando no Império Songhai, conjuga aqui as duas situações, né? Partindo para o próximo slide, grande parte dessas façanhas foi empreendida pelo Suni, e aqui mais um termo que se refere a imperador, a governante de uma certa região, no caso aqui, Ali Ber. A pilhagem dos vilarejos, substituída pela conquista de território, tolerância em relação aos povos conquistados. Mais uma vez, nós vemos aqui a palavra tolerância e a importância de destacar isso no que diz respeito a essas conquistas, a esses domínios entre um povo e outro. Inovou no que se refere às táticas de guerra, com ataques rápidos aos seus inimigos, com a morte de Suni Ali, início de uma violenta guerra civil. Valores tradicionais substituídos pelos preceitos muçulmanos, aqui no caso, mais uma vez, a influência islâmica na região. O Império de Benin, o representante que reinava nessa cidade, recebia o título de Senhor do Céu. Olha mais uma vez aquela questão que eu já falei para vocês, de uma sociedade teocrática, diferente da nossa democrática, né? Numa sociedade teocrática, a figura do imperador, a figura do governante é vista como se fosse uma divindade na terra. O respeito da sua população para com esse governante era extremamente profundo. Como nós vimos, por exemplo, na sociedade egípcia, essa visão que tinha para com o seu faraó. Aqui nós temos uma situação muito parecida. Retornando ao slide. No próximo slide nós temos, então, forte relação entre política e entre religião. Uma parte dos africanos que foram trazidos para o Brasil por meio da escravidão transatlântica vieram dessa região. Portugueses estabeleceram tantos laços diplomáticos quanto comerciais. E aqui é um ponto importante da gente falar no que diz respeito aos portugueses terem chegado a essa região, porque existe um consenso, muita desinformação em relação aos portugueses e o seu domínio, o seu contato no continente africano. Os portugueses, nesse primeiro momento das grandes navegações, eles não dominaram o continente africano, né? O domínio se deu no continente americano, a colonização se deu no continente americano, no continente africano se deu contato com os povos, com esses reinos, com esses impérios. Isso é um fato muito importante da gente frisar. Um contato comercial, um contato de relações comerciais que quase que contribuiu e muito, né, para essas relações comerciais entre reinos africanos, reino europeu, no caso português, e nessas transações comerciais, aí também temos os seres humanos que foram transformados em escravos aqui na América. Retornando ao slide, século XV, transformação, então, do reino para o império. Tanto o cristianismo, aqui é um ponto importante, quanto o islamismo influenciaram os povos na África, ambas as perspectivas religiosas monoteístas. Século XI, chegada dos almorávidas, alteração da forma como o islamismo se impôs na região da África do Oeste, desenvolvimento de diferentes concepções do islamismo no continente africano, assim como o cristianismo, até hoje influencia uma parte significativa do continente africano, o islamismo também. E atualmente existe na África aproximadamente 300 milhões de islamizados, quase um terço, né? 27% dos fiéis filiados a essa região. Então aqui fiz questão de problematizar um pouquinho a questão do império, a questão dos reinos, e vamos para uma situação problema nesse finalzinho da aula. E na situação problema que eu coloco para você, já no próximo slide, o professor Joilson foi indagado por alguns alunos se seria correto o uso de terminologias como império, estado, nobreza e idade média para se referir à história africana. A partir dessa indagação, o professor achou que essa seria uma boa oportunidade para problematizar o assunto, aquilo que eu já venho fazendo com você,
né? O professor enfatizou que todos esses conceitos mencionados pelos alunos, como Estado, nobreza, Idade Média e Império, são categorias eurocêntricas, criadas por intelectuais europeus. Mais importante do que enquadrar os eventos ou as organizações políticas africanas, seria interessante compreender as instituições e os acontecimentos ocorridos a partir da especificidade africana, ou seja, tentar compreender essa formação dos reinos, dos impérios africanos, tentando e tendo em mente o quão importante é compreender o desenvolvimento sócio-histórico do continente africano. Isso não impede que a gente trace paralelos, analogias com esse contexto histórico europeu. Paralelos e analogias comparativos, por que não, né? São prerrogativas essenciais para o campo da história. Sem elas fica muito difícil compreender os fatos e acontecimentos históricos. Então não tem problema nenhum a gente fazer analogias, paralelos e comparativos, mas sempre olhando num pé de igualdade, não colocando, se sobrepondo um em relação ao outro, nem o europeu, nem o africano. Retornando ao slide. Certas terminologias usadas para pensar a história africana mais atrapalha do que ajuda na compreensão da realidade desse continente. E aí é que eu entro num último ponto da nossa aula, que é justamente problematizando esse conteúdo que nós abordamos, que explorar a historicidade do continente africano, problematizando temas como os conceitos elaborados sobre a África, os conceitos utilizados para se compreender a África, contribui para a necessária ressignificação de conceitos pejorativos e posteriormente replicados. Lembrando que conceitos não são questões naturais, muito pelo contrário, conceitos são construções sócio-históricas que atendem a um determinado período. E é necessário sempre, quando necessário, dar uma nova significação a esse conceito, principalmente quando eles carregam terminologias pejorativas. Conceitos que, com o passar do tempo, acabam ganhando um sentido de verdade. Verdade inquestionável? Não. Se é uma construção sócio-histórica, não é uma verdade inquestionável. É possível de ser problematizada. Quando o que vemos é a reprodução de preconceitos que em nada contribuem para a valorização da cultura dos povos africanos. E aqui eu coloquei uma passagem tanto do Kant como também uma passagem do Hegel. A aula vai ficar disponível para você. Você pode pausar e ler essa citação. São citações um pouco longas, mas que vão falar de dois pensadores, dois intelectuais muito importantes para a modernidade do mundo ocidental, inclusive para a nossa, né? Afinal de contas, pertencemos a essa realidade. E os pensadores que estão ali num contexto entre o iluminismo e a modernidade do século XIX, que abordam questões com olhares muito pejorativos para o continente africano e que acabam influenciando os intelectuais e os pensadores daquele período. Não só daquele período, mas para com o período nosso atual. Quer dar uma olhadinha no próximo slide? Que aqui nesse próximo slide eu mostro para vocês alguns dados, né, de crimes que estão vinculados ao racismo, à injúria racial, a agressões não só físicas como também verbais, pelas quais passam, né, pessoas afrodescendentes aqui no nosso território, né? Olha lá, ataque racista contra idosa dentro de avião, ou seja, e aqui um dado muito importante, né? A entidade diz que denúncias de discriminação cresceram 11% na Inglaterra. Coloquei essas pequenas informações, né, dentre várias, que não é difícil a gente encontrar pesquisando um pouquinho em redes sociais, no Google, né? Só digitar racismo, injúria racial, não vai ser difícil você encontrar essas premissas, essas reportagens lá presentes. Esses dois paralelos, né, que é importante a gente fazer entre a fala desses intelectuais que eu coloquei aqui, Hegel e Kant, e esses comentários atuais, racistas e preconceituosos, gente, são necessários desconstruí-los. Nós, professores de humanas, particularmente professores da área de história, temos um compromisso moral, vamos assim dizer, com essas questões elaboradas ao longo da história. Se existe uma construção pejorativa, uma construção negativa, uma construção racista, é necessário ressignificar esse olhar, desconstruir isso no nosso próprio imaginário.
Lembrando que nós, professores da área de humanos, ou qualquer professor que seja, não compete a nós chegar em sala de aula com qualquer tipo de achismo, correto? Nós temos que embasar as nossas aulas em perspectivas teóricas, metodológicas, já disse isso outras vezes, e quando eu trago para vocês reportagens atuais mostrando crimes racistas que existem até hoje na nossa sociedade, em sociedades pelo mundo afora, isso tem uma origem. Né? Isso tem o que nós chamamos de uma genealogia, correto? E se tem uma genealogia, como eu mostrei aqui, 2 exemplos, Kant e Hegel, a gente pode desconstruir esses olhares. Lembrando que as construções conceituais sócio-históricas, elas precisam ser ressignificadas, principalmente essas com olhares pejorativos, preconceituosos e racistas que ainda insistem em se fazer presentes na nossa sociedade. Agradeço a sua atenção. Até a nossa próxima aula.